queria falar sobre 3 características de uma igreja bíblica, tá? A carta aos Colossenses fala da igreja de Colosso. Colosso era uma cidade ali da Ásia Menor. E uma carta que o apóstolo Paulo envia para esse povo. É uma carta em uma igreja no qual Paulo não plantou. Foi um dos seus discípulos, chamado Epáfras, que plantou essa igreja. E como todos sabem, todas as igrejas do Novo Testamento estavam sendo atacadas por pensamentos contrários àquilo que o Evangelho já tinha ensinado e tinha passado para as pessoas. Então Paulo ia lá e enviava uma carta, dizendo todos os problemas e como combater esses problemas. E Paulo também traz aqui uma imagem de uma igreja bíblica, tá, gente? E nós devemos seguir esses modelos de igreja bíblica que estão contidos no Novo Testamento, tá? E o verso 3, queria que vocês continuassem comigo aqui, no verso 3, por favor. E nós vamos ver do verso 4 até o verso 6, 6 bênçãos que Deus nos dá aqui através dessa carta, e essas bênçãos do qual Paulo menciona aqui a igreja de Colossenses, a igreja de Colosso. Mas antes disso, eu quero falar com vocês alguns pontos aqui importantes para a compreensão de uma igreja bíblica e de um homem e uma mulher bíblica, tá? O verso 3 diz o seguinte, eu quero ler junto com vocês, e nós vamos lendo passo a passo, sem assim explicando passo a passo. Amém? Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. O apóstolo Paulo, mesmo diante de toda a dor, mesmo diante de toda a perseguição, e aqui nesse contexto dessa carta, Paulo estava preso. Paulo estava em uma prisão domiciliar. Ele só podia receber visitas, não podia sair de lá. E mesmo diante de tanta dor, mesmo diante de tanto caos, o apóstolo Paulo menciona algo muito importante e nos faz compreender uma grandeza muito grande, que mesmo em meio à dor nós devemos dar graças a Deus. Observe que o verso que ele inicia a carta, inicia dizendo o seguinte: graças a Deus. Por quem? Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vocês. É um dever nosso como igreja sempre dar graças a Deus em tudo em nossa vida. Pastor, as coisas não estão boas, pastor. Dê graças a Deus. Mesmo em meio à dor, mesmo em meio à aflição, dê graças a Deus por isso. O apóstolo Paulo, mesmo preso, ele estava dando graças a Deus. E nós estamos vivendo uma vida, às vezes, muito boa. Por sinal, às vezes vem um problema aqui, outro ali, que é muito comum na vida de todo mundo. Às vezes a gente não consegue agradecer a Deus nem pelo dia e nem pelas bênçãos que temos recebido. E Paulo reconhece a soberania do Pai através de Jesus Cristo. Ele diz: eu oro para essas duas pessoas, debaixo da presença do Espírito Santo, orando por vocês. Nós, como igreja, devemos ter esse ato de amor para um com o outro, que é orar pelos outros. Ore pelos seus irmãos em Cristo Jesus. Ore pela igreja. O apóstolo Paulo diz: orando sempre por vocês. Paulo não desfalecia. E nós temos muito assim, algo muito, às vezes vou dizer assim, ruim em nossa vida, que é sempre olhar para nós e não olhar para o outro. E nós devemos clamar a Deus para Deus ter misericórdia de nossas vidas. Porque Deus nos chama a ter misericórdia pelo outro. E como é um ato de misericórdia, pastor? É quando você ora pelo seu irmão. Pastor, mas o meu irmão, ele está bem de vida. Às vezes, pessoal, bem, não é só porque o lado financeiro está bom, não é porque as coisas estão andando que está bem, não. Às vezes tem irmãos nossos que aparenta estar bem, mas está com problema na alma. Estão doentes, estão ansiosos. Estão cheios de preocupações. Estão passando por problemas difíceis. Nós devemos orar mesmo sem saber o que aquele irmão passa. Deus sabe. O nosso papel sempre é colocar os nossos joelhos no chão e clamarmos a Deus pelos nossos irmãos. Observe que Paulo, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à perseguição, ele diz: dou graças a Deus e oro por vocês. Será que nós conseguimos entrar nessa grade também e dizer da seguinte forma: Deus, eu te dou graças a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida. Minha vida está um caos, mas mesmo em meio ao caos eu vou orar pelos meus irmãos. Isso é uma igreja bíblica. Isso é um homem bíblico, uma mulher bíblica que está cheia do Espírito Santo. E a igreja de Colosso, Paulo estava ensinando, trazendo a imagem de Cristo a essa igreja. E o verso 4, Paulo já começa a falar, e nós vamos aqui iniciar as 6 bênçãos que Paulo fala na igreja de Colosso. Quais são essas bênçãos, pastor? Primeiramente, Paulo diz o seguinte: que ouvimos falar da vossa fé
em Cristo Jesus e dos santos que tende por todos os santos. Primeira bênção que Deus aqui nos propõe é a fé em Jesus Cristo. Aonde a nossa fé está abalizada, onde nós estamos enraizando a nossa fé. Fé está ligada a crer, convicção. E quando nós falamos de crer segundo a Bíblia, né, tudo que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Não é crer, só acreditar e ponto final nos momentos de dor. Crer nessa imagem bíblica aqui é crer todos os dias. Não é só naquele momento, não é só uma parte da minha vida. É crer todos os dias da minha vida. Então Paulo diz o seguinte: desde o dia que ouvimos falar da vossa fé, a igreja de Colosso é uma igreja de fé. Mas uma fé em quem? Não nos bens materiais, mas uma fé na pessoa de Jesus Cristo. E às vezes é isso que falta em nossa vida. Nós devemos olhar para todo o contexto de nossa vida e olhar com fé para Jesus. E não às vezes olhar, eita, eu sei que aquilo vai mudar. Não, a gente sabe que pode mudar. Mas a nossa mudança não vai estar baseada no nosso querer, mas no querer de quem? De Jesus Cristo. E a igreja de Colosso se colocava e se portava dessa forma, a ponto de Paulo reconhecer que a igreja tinha fé em Jesus Cristo e que tinha amor pela igreja. Esse é um dos pontos que nós devemos, às vezes, colocar em pauta e nunca se esquecer. É o amor de nós para com nossos irmãos. Como assim, pastor? Às vezes falta muita misericórdia nossa. Às vezes nós não temos paciência com o outro, nós não temos paciência com a mudança do outro, nós não temos paciência com a evolução do outro. Às vezes nós não temos paciência, falta esse amor em nossa vida. Nós temos muita paciência conosco mesmo, muitas vezes. Mas nós não temos paciência com o outro. E Paulo identifica nessa igreja de Colosso que a igreja ela tinha essa qualidade. E a igreja moderna, Deus também tem que ter essa qualidade. Que qualidade, pastor? Uma fé em Jesus Cristo e um amor para com todos os santos. Observe que a igreja romana, para se você tornar santo, você tem que morrer e ser reconhecido e canonizado um santo. Já Deus disse que santos são aqueles que estão vivos. Que somos eu e vocês, que somos santos, não um ato de adoração, mas pessoas chamadas, separadas para o serviço de Deus e para revelar o seu santo evangelho aqui nessa terra. O apóstolo Paulo disse que nós devemos ter amor pelo seu povo, e nós devemos ter amor um pelo outro. Um ato de misericórdia e de graça. Essa é uma bênção que Deus aqui propõe para nós, é ter fé em Jesus e amar os santos, amar todos. Você não deve escolher quem você deve amar. Você não pode selecionar dedo, porque Jesus, ele repreendeu isso no seu evangelho, dizendo da seguinte forma: se você vos ama aquele que também te ama, o ímpio também faz isso. Mas você tem que amar aqueles que vos odeiam. Essa é onde traz a maior diferença daqueles que servem e daqueles que não servem. Aqueles que servem vão amar, independente de cor, de religião, de etnia, de qualquer coisa, e vai amar, independente de qualquer coisa. E nós devemos se colocar nessa posição, de amar independente de qualquer situação. Amar, pastor, é aceitar tudo. Não é isso, não é você aceitar o que o outro está fazendo. Isso não é amor, amém, gente? Você pode conviver muito bem com pessoas que você discorda. Se você não consegue conviver com pessoas que você discorda, está ruim viver nesse mundo. Porque tem momentos na nossa vida que você discorda até de você mesmo, é assim ou não é? E eu vou explicar quando é isso que isso acontece. Tem momento na tua vida que tu pensou de uma forma, tu achou que estava a pessoa mais certa do mundo, né? Assim ou não é? Passou-se uns anos, já pensa diferente, você discordou de você mesmo, e você teve paciência com você mesmo, para ter esse pensamento que você tem hoje. E por que nós não temos pensamento com aquelas pessoas que têm um pensamento diferente de nós? Diferente do que a ortodoxia cristã diz. Nós devemos ter essa mentalidade de amar o outro independente de qualquer coisa. E, infelizmente, a igreja de hoje, ela seleciona quem vai amar. Ela diz, não, vamos amar esse grupo aqui, e esse grupo aqui a gente não ama não. A gente expugna, esse grupo aqui, tudo bem, vem, esse grupo aqui não. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque o nosso coração é segundo o coração de Cristo Jesus. E Cristo não fazia acepção de pessoas. Nós não devemos fazer acepção de pessoas. Se você faz acepção de pessoas, você está pecando e ferindo a maior causa do santo evangelho, que é a salvação de almas de pessoas. Amém? Quando ele decide por todo mundo e pregar o evangelho, ele não disse, escolhe as pessoas que tu vai pregar, ou que tu gosta de gostar. Anuncia o evangelho. Para que essas pessoas assim se convertam, confessem a Cristo, sejam seladas pelo Espírito Santo e entrem na igreja, né, a igreja espiritual, por assim dizendo, entrem nesse contexto e comecem a ter uma fé em Jesus.
E essas pessoas comecem a vivenciar eu quero ter uma fé em Jesus e um amor para com todos aqueles, o amor dos santos. E às vezes nós queremos montar uma barreira, criar uma limitação para outras pessoas. Está errado. Isso não é igreja. Igreja não escolhe quem prega, a igreja não escolhe quem chama, quem convida, a igreja apenas prega e leva o evangelho, porque o ato da transformação é de Deus. Eu não posso dizer quem vai ser mudado, quem vai ser transformado, quem diz é o Senhor. Porque a salvação não pertence a mim, pertence a Deus. E o verso 5, o apóstolo Paulo continua esse raciocínio, esse pensamento, trazendo mais uma ideia, dizendo o seguinte: por causa da esperança que vos está reservada no céu, do qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. O Evangelho tem uma finalidade aqui muito, mas muito profunda. Que finalidade é essa, pastor? É trazer a perseverança que está revelada nos céus. E é isso que nos motiva a servirmos a Cristo todos os dias. É sabermos que existe uma eternidade que nos espera. E nós não estamos aqui jogados, nós não somos frutos do acaso, nós não estamos aqui meramente sem esperança. Há uma esperança em nós. Há um desejo ardente em nosso coração em estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que vale a pena lutar nessa terra. Por isso que vale a pena nessa terra passar por aflições, momentos difíceis, momentos de altos e baixos, vale a pena. Porque nós não estamos esperando uma coisa que é uma mentira, é uma farsa. Nós estamos esperando aquilo que está reservado nos céus para nós. E o Evangelho nos apresentou muito bem. E o que foi que o Evangelho nos apresentou, pastor? Paulo diz que ouvistes pela palavra da verdade o Evangelho. A verdade é Jesus. E quando Jesus chega em nossa vida, quando Ele se apresenta a nós, Ele se apresenta como um Deus de graça, um Deus de misericórdia, revelando quem nós somos. Observe que quando Cristo chega em nossas vidas, a primeira coisa que Ele nos faz é nos humilhar, nos colocar em nossa posição original. E que posição é essa, pastor? É uma posição que muitas das vezes a gente se encontra se achando bom demais, certo demais. E Deus vem dizendo: você não é bom, você é ruim, e a salvação é por meio de mim, e não por meio de você ou pelos seus esforços, porque nós já nascemos no pecado. Salmo 51:5 diz que minha mãe me concebeu em pecado, e em pecado eu nasci. Você já nasce em pecado. Paulo, em Romanos capítulo 3, verso 3, diz o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos, já nascemos condenados, mas existe alguém chamado Jesus que nos escolheu antes da fundação do mundo e nos chamou segundo o seu chamado eficaz e nos trouxe a presença do Filho de Deus. É isso que o Evangelho de Deus faz. É por isso que quando as pessoas de fato têm um encontro com essa palavra, têm um conhecimento pleno desse Evangelho, você chora, você se acaba tudo. Porque a salvação não vem de você, não depende de você, depende exclusivamente dEle. A ponto dele falar em João 10, que ninguém arrebata das minhas mãos as minhas ovelhas, ninguém tira de mim, ninguém arranca de mim. Paulo, em Filipenses 1, capítulo 1, verso 6, diz o seguinte: aquele que começou uma obra em vós, ele há de terminar. Essas são as bênçãos que nos traz a esperança de perseverar, mesmo em um mundo mau. Mesmo em um mundo caído, mesmo em meio de pessoas falsas, pessoas que não estão nem aí para a vida, você olha as pessoas desperdiçando sua vida, jogando a vida no lixo. E você muitas vezes quer que aquelas pessoas sejam salvas, sejam alcançadas, mas não depende de nós, não depende da igreja, depende de Jesus. É por isso que Paulo continua a trazer uma mentalidade muito mais profunda da vida eterna, por causa da esperança que vos está reservada no céu. Meu irmão, essa é a bênção dos crentes, que quando eles fecharam os seus olhos, eles estarão com Jesus. Quando você fechar os seus olhinhos, você vai ver que valeu a pena. Valeu a pena passar por essa terra, ter sofrido, ter ouvido coisas, ter ficado calado. Foi bom ter vivido com Cristo aqui nessa terra. É bom no final da vida nós falarmos: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E você ter convicções de que fez o que pôde fazer pelo Evangelho. Que você lutou pela causa do Evangelho. Que você amou pessoas, que você colocou esperança nas pessoas, depositou sua confiança em pessoas. Mesmo às vezes você sendo traído. Mas você nunca perdeu a fé e a esperança no Senhor Jesus Cristo. E o que traz isso, pastor, para a igreja é a palavra da verdade. O púlpito tem que ser sadio. O púlpito tem que ser verdadeiro com a palavra do Senhor. O púlpito tem que aplicar as verdades eternas do Senhor
as pessoas. E é isso o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia do Senhor Jesus ao mundo. É Deus chamando: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a mensagem do Evangelho, é mostrar um homem pecador e um Deus santo, bondoso, o chamando ao arrependimento. E dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê um Pai a não ser por mim. Esse é o Evangelho. É transformando homens maus em homens cheios de luz e de sal e cheios de graça. Esse é o Evangelho. E o apóstolo Paulo, no verso 6, continua dizendo da seguinte forma. E essa é uma bênção também. Quando a gente escuta a verdade, tá vendo, gente? Essa é uma bênção. Que maravilha quando nós ouvimos a verdade. Uma vez ouviu a verdade e você não tem como mais ouvir mentira e ficar se sentindo confortável na mentira, concorda comigo? Você não consegue. Quando você escuta qualquer coisa, meu Deus do céu, eu vivi nisso. Eu acreditava nisso. Até hoje, né? Até eu fico lendo alguns livros, né? Meu Deus do céu, eu vivia isso. Eu pregava isso. Mas os olhos da eternidade, né? Se estenderam para nós. É como fosse você tivesse como fosse uma cortina aqui e Deus fizesse assim, ó, é isso aqui, ó, e se abre para você. E a graça de Deus é derramada em sua vida. Essa é uma bênção, tá, gente? É Deus fazer com que você ouvisse a sua verdade. Sem mentira, sem alto, mas a verdade que muda e que transforma. E o verso 6, o apóstolo Paulo continua da seguinte forma, dizendo assim: que esse evangelho chegou a vocês. Como é bom nós termos participação na vida das pessoas. E que participação, pastor, nós devemos ter na vida das pessoas? Levando o evangelho. O maior presente que você pode dar a alguém é o evangelho. Você pode dar riquezas, pode dar tudo. Mas a maior bênção é o evangelho. Vou dar um exemplo muito prático a você. Chegue hoje para uma pessoa que está presa e diga a ela da seguinte forma: você ganhou um carro, você está milionário. Você acha que ela vai ficar feliz? Você acha que ela vai ficar feliz? Tudo bem, certo. Como é que eu vou usufruir de tudo isso se eu estou preso? Mas se você chegar para ela e dizer o seguinte: eu troco tudo pela sua liberdade, você quer? Você acha que ele vai querer o quê? A liberdade. A mesma coisa é Cristo com nós. Somos escravos do pecado, aprisionados num mundo de pecado. Você podia chegar e ganhar tudo, mas Jesus disse: eu lhe dei a salvação. Você se sente o quê? Livre, liberto. Não tem dinheiro que pague, meu amigo. Hoje pode chegar para você e dizer assim da seguinte forma: eu troco com você a sua salvação por milhões de reais, você trocaria? Não, pelo amor de Deus, fique com isso para leve para lá. Porque, gente, valores e princípios não se discutem. Amém? E o apóstolo Paulo continua da seguinte forma, dizendo assim: que chegou a vocês e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo. O apóstolo Paulo está trazendo aqui uma imagem missionária da igreja primitiva. Que eles não ficavam apenas sentados em uma cadeira, em um banco da igreja. Eles se levantavam para pregar o evangelho às pessoas. Observe que o apóstolo Paulo continua dizendo assim, ó, que chegou a vocês e também está em todo o mundo. Paulo está dizendo: o evangelho está avançando em todo o mundo. Aquilo que Jesus pediu, aquilo que Jesus proclamou em sua palavra, dizendo: ir por todo mundo e pregar o evangelho. Paulo está dizendo: nós estamos fazendo isso, levando o evangelho a toda criatura. E o texto continua dizendo da seguinte forma: que onde esse evangelho chega, ele frutifica e traz crescimento. Uma pessoa que está tendo contato com o evangelho, com a palavra de Deus, essa pessoa frutifica. Frutos começam a ser evidentes. Que frutos são esses, pastor? É de uma árvore? Não, é os frutos do Espírito. Uma pessoa que está na presença de Deus, essa pessoa começa a ter os frutos do Espírito evidentes em sua vida. Volta aí rapidamente na carta aos Colossenses, capítulo 5, versículo 16 e 21, 16, 21. 16 ou 21. Quero explicar a vocês. O verso 22, por favor, Gálatas 5, só voltar. 5:22. Entenda o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre frutificando e crescendo. Quando falamos de frutos, nós estamos falando do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Quem achou, diga amém. Acharam? Diz assim: mas o fruto
Gente, não é os frutos. É o fruto. E dentro desse fruto vai ter várias características. Só voltar, tá? Colossenses, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22. Vai andando, vai andando. Uma das coisas que eu... Gálatas 5, 22. Só Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Achou? Pronto, show de bola. Tenho paciência demais. 5, 22. Quem achou, diga amém. Então, fruto do Espírito. Amém? Veja só, voltando aqui, para que vocês entendam. O fruto não é os frutos. É o fruto. E dentro desse fruto tem o quê? Várias características, tá? Que diz assim, que começa assim, mas o fruto do Espírito é o quê? Amor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem o quê? Amor. É duro, né? Amar. Como é bom você olhar para as pessoas, ouvir a dor delas e não condená-las. Porque nós condenamos atitudes e não pessoas, amém, gente? Por mais que isso esteja entrelaçado. Eu sei que é difícil, né? Retirar, tipo, a condenação da pessoa, é impossível. Mas, como assim, pastor, você está querendo dizer isso? Nós condenamos atitudes e ajudamos pessoas a mudar as atitudes. Esse é o Evangelho. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Que foi pega em adultério. As pessoas, pela lei de Moisés, tem que ser morto. Porque tem que ser morto os dois, tá, gente? Tanto o homem como a mulher. Tem que ser morto. E Jesus diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí me lembra muito, quando leio esses textos, me lembra muito o que Jesus falou em Mateus capítulo 7. Assim, antes de tirar o argueiro que está no olho do teu irmão, tira a trave que está no teu. Às vezes nós temos pecado piores do que as pessoas que estamos julgando ela. E nós só gostamos de olhar os erros dos outros e não olhar o nosso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de amor e de graça. Amém, gente? Alegria. Já viu o crente que só vive triste? Misericórdia, não quero. Não, pelo amor de Deus. Já viu o crente que só vive triste? Já viu? Misericórdia. Já viu que tem criança que chega perto dele, parece um museu? Meu irmão, que vocês não, assim, vai ter um dia que vocês vão ver eu, pastor o irmão dele, outros irmãos, você vai ver que é felicidade, que é alegria, que é risada, sadia, bíblica. É por isso que o povo acha os crentes chatos do mundo. Por isso que o mundo acha os crentes chatos. Que quando chega parece, aleluia, né? Glória a Deus. Não estou mandando você ser libertino. Você está com liberdade com isso, mas ser alegre. Meu irmão, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Tudo que bênção, graças a Deus. É você transmitir para as pessoas aquilo que elas não têm. Que o mundo não tem alegria, é uma alegria falsa, mas você tem que mostrar que na presença de Deus há alegria. Veja o mundo, eles só ficam alegres porque bebem, fumam, se prostituem, fazem coisas erradas. Você tem que estar alegre porque você está na presença de Deus. Abra um sorriso, pelo amor de Deus. Não, pastor, mas meu sorriso não é bonito. Vá no dentista. Ajeite essa bexiga, pronto. Seja alegre, amém, gente? Pronto. A gente estava um dia em família, né? Ainda bem que não tem ninguém aqui olhando no momento. Da família, né? Na família começou. Porque não sei o que. Olhe, pare. Depois a gente conversa sobre isso. Vá chorar agora não. Você escolheu, o problema é seu, em nome de Jesus. Não venha trazer para cá lamúria, não. Um momento de felicidade. Não acabe não com o momento não, em nome de Jesus. Porque tem pessoas que escolhem a vida que querem e depois querem que a gente entre junto com elas. Não, cada um com sua cruz, cada um com seu quê? Eu posso te ajudar, mas vivenciar o que você está vivendo eu não posso. Amém, gente? As escolhas são de quem? Suas. Arque com elas. Amém, gente? Depois fica, pastor, aleluia, glória a Deus. Faço não.
Amém, gente? Certo dia eu estava conversando com um irmão. Pastor, porque minha vida tal. Eu disse, no final, filho, você quer que eu faça o quê? Não, eu fiz, meu irmão. Na hora de você pedir um conselho, pedir uma direção, orarmos juntos, você não veio. Eu não sou Deus para fazer milagre. Concorda comigo? Você escolhe, não estou dizendo que o pastor é um pai, para tudo que você fazer, você pastor não é isso, pelo amor de Deus. É que existem decisões na sua vida que você precisa de maturidade, de uma pessoa espiritualmente falando madura para te guiar, para te direcionar. E vai ter momentos na sua vida que você vai precisar de um conselho do pastor, de uma direção pastoral. Amém? Como já teve várias vezes. Porque o pastor é aquele que te faz ver as coisas diferente. Não é que ele vai dizer, você vai fazer isso. Não, isso quem faz isso é um ditador. Não é meu papel. Mas eu consigo levar, meu irmão, tem esse lado aqui. Você consegue enxergar isso aqui também? Tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Julgue você mesmo. Para que você tenha maturidade também em escolher e tomar decisões corretas. Não é assim? E o pastor ele tem esse papel. As pessoas vão caladinho por debaixo dos panos, faz o que tem que fazer, depois que dá tudo errado, não vou mais para a igreja mais não. Quem leva é a igreja, é assim ou não é? Já viu gente assim? Faz tudo errado. Quando está tudo dando errado, quem leva a culpa é quem? A igreja. E o pastor também por cima. Coitado do pastor. Meu Deus do céu. O pastor que mais leva nas costas é o pastor. Normal, viu gente? Eu digo aos meninos, pastor, eu queria ser pastor. Eu falei, amém, seja bem-vindo, prepare-se para levar a punhalada com força. Faz parte, amém, gente? Faz parte. Se você não sabe conviver com isso, está ruim. Amém? Está muito ruim. Continuando aqui. Alegria. Em nome de Jesus, seja alegre, tá? Leva alegria para as pessoas. Paz. Já viu gente que precisa de paz? Ixi, não dorme não. Só dorme à base de remédio. Tá ruim, viu? Para mim dormir à base de remédio vai demorar um pouquinho. O mundo cai em meu... Eu morrer por causa de dívida, por causa de não sei quem, fulano tá mal. Eu morrer? Não. Eu vejo o sono como algo sagrado, né, gente? Até o nosso Jesus dormiu, estava cansado, dormiu. E você não dorme? Aí tem que ir para a química para dormir. Gente, é uma coisa que eu não consigo compreender. Tudo bem, pastor, existem questões de sair indiscutível. Mas tem situações que é o seguinte... As pessoas, elas têm o hábito de escolher a vida que querem. Retornando aqui, mas agora em outra perspectiva. Escolhem a vida que querem. Elas se estressam, se irritam e se preocupam com pessoas que não valem a pena. Você concorda comigo? Cheguei para uma pessoa esse dia e disse, por que você está se estressando com fulano? Não, porque não sei o que, filme, pelo amor de Deus. Um cabra já tem 34 anos. Aí falei umas coisas lá, não vou dizer aqui não. 34, deixa o cabra se virar. Ninguém é mais criança não, gente. Amém, gente? Ninguém é bebezinho não. O único bebê que tem está ali, andando ali na igreja. Somente. O resto está tudo crescidinho. Já tem que entender que o que fizer tem suas consequências. E vai ter que arcar com elas. Quem já foi uma besteira um minuto depois, meu Deus, sabe por que eu fiz isso? Quem já passou por isso? Vou levantar logo a rede, porque os pés, sabe? Dá para andar os pés também, hein? Aqui. Nós passamos por isso. Depois, eita, agora eu vou ter que arcar com isso. Pensa uma coisa ruim, que você já sabe que tem que arcar com aquilo. É difícil ou não é? Vixe, misericórdia. Imagina quando o povo faz para tu arcar. Fazem tudo, daqui a pouco Rondinelli lá em casa. Eu fui, o que foi? Atendo o salão, eu falei, vá, diga. Olha, eu falei, olha, peraí. É o que está acontecendo. Não é fulano, filho. Não. Pelo amor de Deus, não. Já falei, já disse o que tem que ser dito. Não. Mude assunto. Pensei que era sobre a senhora. Que é sobre o senhor. Não. Pelo amor de Deus. Mude de assunto. Amém, gente? Quem tem filho barbado é gato. Gostou? Amém, gente? Deus é bom. Gente, não perca a sua paz por nada. Paz é inegociável. Entre a paz e a razão, fica com a paz. Amém, gente? Nada melhor. Eu vou lutar até o fim. Às vezes não compensa. Às vezes não compensa. Porque a Bíblia diz que em paz me deito e logo pego no sono. Deus está dizendo da seguinte forma: você só vai ter um bom sono quando você está em paz. Quando você não está em paz, você não tem um bom sono. É ou não é? E quantas pessoas estão doentes porque não conseguem dormir? Conhece pessoas assim?
que não estão dormindo. Se acorda mal, destruído. Misericórdia. Amém, gente? Paulo está dizendo que esse evangelho anda frutificando, trazendo fruto às pessoas. Paciência é um dos pontos essenciais daqueles que têm o Espírito Santo. Paciência. Paciência. Você tem que ter paciência para duas coisas: para as coisas fluírem na sua vida e ter paciência para as consequências fluírem da sua vida. E para coisas que você fez sair da sua vida também. Tem que ter paciência também. A paciência é uma evidência daqueles que têm os frutos do Espírito. E às vezes a gente perde essa essência de ser paciente. E temos que ser paciente com pessoas também, tá? Amém, gente? Não é só com situações, mas com pessoas também. É um fruto do Espírito, ter paciência. Gente, uma mudança de uma pessoa não é do dia para a noite. Não é. Vou dar um exemplo para você muito prático. Vou falar da minha área. Tem técnico que eu vejo fazendo negócio, meu irmão, está errado. Está errado. Não, faz 15 anos que eu estou na área, você pode ter 30, mas está errado. Então diga como é, filho. Vamos lá que eu ensino a você. Mostra direitinho, é assim que se faz. Eita, meu, você acha que é fácil para uma pessoa que passou 15 anos fazendo a mesma coisa e do nada mudar do dia para a noite? Ou seja, é fácil? Não é, meu irmão. Você chega no borracheiro. Ele só faz tudo com cola fria. Você diz, rapaz, é muito melhor a quente mesmo. A quente é melhor. Eu faz 15, 30 anos que eu uso, meu irmão, mas é melhor, já está provado que é melhor. É fácil para esse homem? Não é, gente. Amém, gente? Não é fácil. E às vezes nós temos que ter paciência com essas pessoas. Benignidade, amém, gente? Bondade, ser bondoso, é um dos pontos maravilhosos do Evangelho, ser bondoso. Amém? Benignidade, gente, é uma paciência longa. É o que Deus é, amém? Bondade, fidelidade, esse é um ponto muito bom, tá? Fidelidade é um ponto muito bom a ser falado. O que é fidelidade? Você ser fiel a Deus primeiramente e depois às pessoas. Se você está dizendo que está com elas, vá até o final. Amém, gente? Meu irmão, acredite na sua mudança, eu estou com você até o fim. Amém, gente? Acredite na mudança das pessoas. Se Deus é interessante, né? Deus, ele acredita constantemente na mudança das pessoas. Deus acredita, porque a gente não acredita, hein? Que a gente é assim. Porque eu creio assim, se ainda você está respirando, tem chance, amém, gente? Eu falo isso pela própria avó da minha esposa. Hoje ela tem 91 anos. Ela se converteu com 85. Olha a lógica. 85 anos tu se converte e está lá 91 anos na igreja. Na lógica humana, você por ser homem, já insisti tanto naquela lei que homem, não perca seu tempo não. Na lógica seria assim ou não seria? Mas Deus quis salvar ela com 85 anos de idade. Deus quis. E você vai fazer o quê? Nada. Só agradecer, né? Não é assim, não é? E ele continua dizendo o seguinte: amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não existe o quê? Lei. Volta para Colossenses. É o que esse evangelho faz. Onde esse evangelho estava sendo pregado, o Espírito Santo em que ele está frutificando e crescendo. É isso que o evangelho faz. Onde o santo evangelho chega, ele transforma vidas, transforma pessoas. E nós devemos acreditar na mudança de pessoas. Mas, gente, o que eu falo de acreditar em mudança das pessoas, eu quero que vocês entendam uma coisa. Por favor, fica algo muito claro aqui. Quando falamos de mudança de pessoas, essas pessoas estarem em Cristo Jesus. Estarem convertidas na igreja, ouvindo o evangelho, você tem que acreditar na mudança delas. Porque uma pessoa sem Cristo, gente, é uma mudança falsa e passageira. Ela vai tentar manipular por algum tempo para conseguir alguma coisa. Porque tem gente que é assim. Muda até enquanto precisa de alguma coisa. Quando consegue o que quer, volta o que era. E volta pior. Ei, não, acredite numa pessoa que está em Cristo, está na igreja, está ouvindo, está querendo aprender, você está vendo mudança, transformação. Aí você acredita na mudança das pessoas. Mas o mundo vai acreditar em quê? Não acredite numa mudança sem Cristo, é uma farsa, é uma mentira. Se Jesus se apresenta e diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é só por meio dele que há a transformação. Sem ele não tem transformação.
É algo muito rápido, é algo muito supérfluo, só para enganar os bestas. E assim não é. Vou falar um exemplo. Eu digo assim, lá em casa, ou anda desse jeito e tem as coisas, ou se andar assim também não tem as coisas. Aí eu tenho que ver toda uma trajetória. Não é só um momento. É toda uma trajetória. Aí ganha e eu dou o que realmente eu quero dar também, né? O que quer não, o que eu quero dar. E depois é isso aqui. Okay? Lá em casa quem tem cantado de galo é o homem, não é ou não é? Ele que dita as regras de como é, acabou o seu assunto. Ou anda nessa linha aqui, ou senão não tem nada. Vai ter o básico. Comida, bebida e vestimenta. Celular não tem, uma roupinha melhor também não vai ter, e assim vai, amém, gente? Que radicalidade! Estamos criando gente. Se Deus que criou gente e diz como que deve criar, a gente tem que fazer ou não tem? Vou dizer para você. Não retira a vara do teu filho. Quem foi que mandou fazer isso? Ele que criou o ser humano, ele sabe o que precisa ser feito. É assim ou não é? A mesma coisa se você criasse esse ar-condicionado, ele criasse esse ar, ele ia dizer, olha, vai ter um momento que ele vai chegar Natal, não tem tempo dele, vai disparar, deixa ele disparando, depois desliga ele de novo que ele vai pegar. Você tem que fazer o que o manual diz, para que as coisas andem tudo certinho. O detalhe, um filho entregue a si mesmo envergonha os seus pais. Aí que você tem que apertar. Amém, gente? E apertar. Não é ser mal, perverso e irado, não. É você apertar, corrigir, direcionar. Amém, gente? Que a vida não é fácil. Amém, gente? A gente não quer que nossos filhos sofram, concorda comigo? Você quer que seus filhos sofram? Misericórdia. É melhor a gente sofrer, ou não é? A gente prefere sofrer do que ele sofrer. É ou não é? A gente parece que cria um muro de proteção, né? Não, sofra não. Não, pode dar em mim que aqui... A mesma coisa quando o menino está doente. Deus, jogue para mim que eu me garanto aqui. Deixa ele... É ou não é? Todo pai é assim. Mas tem um momento que o pai vai ter que se colocar na posição chata. Dizer não. Não é dessa forma. É assim. Esse é o evangelho também, amém, gente? Isso é o evangelho. Aí, um irmão conversando comigo, pastor, estou passando por um negócio, pastor, lá no box. Digo, diga, meu irmão. Meu filho disse que não me ama, não. Eu falei, gente, você não depende do amor dele para nada. Ele só deve a você honra e respeito. O resto está tudo certo. Amém, gente? Está tudo certo. Aí eu disse a ele, a maior missão de um pai e de uma mãe é quando os filhos ficarem grandes e eles não precisarem de nós para nada. Quando ele diz, rapaz, não precisa da minha mãe e do meu pai para nada. Aí você zerou a missão. Amém, gente? Você zera a missão assim. E esse evangelho ele está frutificando em todo o mundo. E traz crescimento. E o verso continua dizendo o seguinte, no verso 6. Assim como entre vós, desde o dia em que ouviste, conheceste a graça de Deus na verdade. Paulo está dizendo, as evidências do fruto do Espírito estão presentes no meio de vocês. E vocês estão crescendo com isso, porque vocês conheceram a graça de Deus. Uma pessoa que conhece a graça de Deus vai viver naquilo que a gente acabou de ler lá em Gálatas. Viver no Espírito. É fácil? Porque o diabo, meu amigo, levanta a pessoa para tentar a gente todo dia, para a gente ter raiva. Sai como ditado, né? Sai do salto, que o crente não sai do salto, né? Já viu? Quando eu saio do salto, não, o crente não sai do salto, né? Ele continua no salto, quietinho na dele, tudo direitinho. Amém, gente? Aí eu fecho de cadeado. Você não é tio Caveira, você não é Exu, você não é tranca-rua, você não é nada disso. Você não vai dizer que vai trancar. Não vou fechar de cadeado. Você não é nada, você é cristão, você não fecha de cadeado. Você resolve a situação da melhor forma possível. Amém, gente? É porque as pessoas estão tão mal acostumadas com o mundo e com as coisas que, um exemplo, eu sou muito assim, falo por mim, tá? Eu quando vou falar com alguém, resolver uma coisa, eu digo, mãe, pai e fulano, eu queria que você estivesse lá de 4 horas, eu quero conversar com vocês. O povo fica logo com medo. Não, vou matar ninguém não, vou só conversar. E começa a conversar, olhando no olho de cada um, é assim, assim, não gostei disso, disso. Eu espero que as coisas mudem, olhando no olho. Isso é ser cristão, meu amigo. Não é falando para um, falando para outro, dizendo daqui a pouco chega no outro de um estado totalmente. Eu não digo, faço nem isso. Eu digo, posso falar com você? Posso ir na sua casa? Que eu não gosto de nada pelo WhatsApp. Posso ir na sua casa falar com você? Pode, pastor. E a gente resolve as coisas assim, porque somos cristãos. Amém, gente?
A Bíblia diz que a luz tudo manifesta. Você é cristão? Você crê em Jesus? Faça as coisas da forma correta. Não fique adiando uma conversa que é para ser conversada, não. Estou com medo, o pastor fala, fico com medo de falar, não. Fala o que tem que ser falado. Amém, gente? Resolva as coisas, não fuja do problema. Resolva o que tem que ser resolvido. Amém? Graças a Deus. Ainda bem que o povo concorda comigo, Pai. Obrigado. Eu fico vendo, gente, eu vejo, porque eu vivo muito com o público, as pessoas conversam muito comigo. Eu acho que eu vou até mudar o nome, né? Rondinelli Céu / psicologia, né? Eu já vai lá, parece que já entra no blog já para desabafar. Eu escuto aquelas pessoas, sei a dor delas, enfim. Só não posso passar muito tempo, porque eles querem que eu fique lá conversando quase, eu não tenho tempo para isso, para ficar lá 2 horas conversando com eles, não tenho. Meia hora, tal, ainda dá, para dar uma quebrada lá, tal. E eu vejo as pessoas fugindo muito dos problemas. Você tem que enfrentar os problemas. E não fugir deles. Porque o problema, ele não vai fugir de você, ele vai estar com você. Ou você resolve tirar ele de você, senão ele não vai sair de você. E o que o Santo Evangelho de Deus faz? Nos leva a resolver as coisas como elas devem ser resolvidas. De que forma, pastor? Com punho firme, com certezas. Amém? Com convicções. É isso que Deus faz. Amém? E quando for domingo que vem, eu vou pregar no verso 7 e diante. Amém? Então nós vimos aqui 6 graças, né? Do versículo 4 até o verso 6, que foi: eles tinham fé em Jesus Cristo, amor para com todos os santos, eles tinham esperança na vida eterna, ouviram a verdade do Evangelho, frutificaram e conheciam a graça de Deus em verdade. É a melhor coisa que uma pessoa pode ter, é conhecer a graça. O que é graça? Favor imerecido. Você não merece, mas Deus faz por você. Você não merece não, amém, gente? O que você tem hoje, você não merece nada que você tem. Mas Deus usa da sua. Que tem gente que é assim. Um exemplo, você está vendo hoje, eu já vi muitas pessoas que têm um ato de jejum muito errado. Elas fazem um jejum, ou para passar fome, ou para barganhar com Deus. Vou fazer um jejum pelaquela causa. Não vai adiantar de nada. Jejum é para você crescer de forma espiritual, e não para barganhar com Deus. Eu falo em jejum, pastor, por uma causa que eu tenho, não vai adiantar de nada, só vai ficar morrendo de fome. Biblicamente, jejum é um ato de você ter um crescimento em Deus, de mortificar a carne e você crescer de forma espiritual. Amém? Amém. Não é que você é melhor do que os outros. Oh, meu Deus. Parece que você vai flutuando, tá jejuando, parece que você vem na rua. Né? Parece Goku, né? É, na rua, andando assim. Não é. Você não é melhor do que ninguém, só porque está jejuando, amém? Ontem até falava isso com os irmãos lá na igreja, que existem pessoas que chegam perto de nós e dizem: pastor, o senhor vai para o monte? Filho, bora. Tu vai com vontade, a gente vai. Quem não vai? Vamos embora para o monte. Agora, nem ponha isso como doutrina na igreja, que é obrigado um crente ir para o monte orar, ou você ter na mente que só porque você vai para o monte, Deus vai ouvir você primeiro, ou que você é muito melhor do que o irmão que está lá no quarto orando. Que tem crente que é assim, que gosta de um monte amuado, né? Deixa eu no meu quarto quieto. Amém, gente? Deixa eu no meu quarto quieto. Não, eu vou pro monte não, eu vou dormir, vou ter um soninho, eu estou cansado. Quem paz me deite logo, fica à vontade de vocês, aí sai falando, aquele irmão é muito carnal. Eita, pastor carnal da moléstia. Tem gente assim. Nós não podemos entrar naquela ideia de que eu sou melhor do que os outros porque eu faço algo para Deus. Não. Você não é melhor do que ninguém. Amém? Só porque, eita, pastor, eu vivo em santidade, sou melhor do que fulano. Não é. Não é melhor. É a graça de Deus sobre sua vida. Não se sinta melhor do que os outros. Amém? Vê alguém fraco, vai lá e tenta levantar aquela pessoa. Viu aquela pessoa passando por um momento difícil, tenta avaliar ajudar. Se você é espiritual, guia aquela pessoa para a verdade. Amém? Que você seja amigo de pessoas que levem pessoas a Deus e não para distante dele. Amém, gente? Deus nos abençoe. Vamos cear em nome de Jesus Cristo.